Ô, essa conta aí é tua, hein? Tu tava aqui há muito mais tempo do que eu, pô. Ah, empurrar a conta pros outros. Não é o Rosa, esse que é estátua hoje em dia? Ele, junto com o Cartola, o Ismael Silva, outros bambas do Estácio, Ari Barroso, fizeram uma revolução no samba na década de 1930. Fizeram do samba a música do Brasil. E pro samba ficar bom, tem que ter cavaquinho. É ele que junta os pedaços do samba, que junta a batucada com a harmonia, com a voz, que faz o meio de campo, que não pode faltar pro samba ficar bom. É por isso que samba sem cavaquinho não vai pra frente. Gostou, né? Agora paga uma você aí, pô. E hoje em dia, quando por mim você passa, bebo mais uma cachaça com meu último tostão pra esquecer a desgraça. Tiro mais uma fumaça de um cigarro que filei de um ex-amigo que outrora sustentei. Vamos aqui traçar um paralelo entre os dois maiores e menores produtos de exportação de Portugal, Carmen Miranda e o cavaquinho, né? É verdade, a Carmen bem maior que o cavaquinho, mas não muito maior, né? Ela tinha 1,52 m, né? É. Algumas correntes dizem 1,51 m, na verdade. Agora, o que ela fez pela cultura brasileira e pela música popular brasileira não pode ser medido, não há medida, né, que faça justiça ao que nós devemos a ela. Pois é, o momento que ela apareceu, o momento que ela surgiu, perfeito para admitir-se uma liderança, uma pessoa que puxasse todo o aspecto do disco, do samba, trazendo, abrindo a casa para os sambistas, né? Ela surgiu exatamente no momento em que muitas coisas importantes estavam começando no Brasil. Uma delas, o rádio, né? Quer dizer, com o rádio ia se tornar... Ela surgiu em 29 e o rádio, a partir de 31, 32, quando o Getúlio abriu para poder transmitir comerciais, né, anúncios comerciais, e com isso profissionalizou o rádio, ela, que já era a maior atração daquele rádio primitivo, se tornou a maior estrela disparado. Você imagina a quantidade de pessoas que não compraram aparelhos de rádio para ouvir a Carmen, né? E, não por último, a marchinha de carnaval, que também nós não conhecíamos a marchinha até então, como depois passamos a conhecê-la. E quando surgiu a marchinha com o Danella e em seguida com o Taí, estabeleceu-se aquele tipo aquela forma musical, do qual a Carmen foi a grande divulgadora. Ou seja, ela inventou tudo. E ela tinha ela teve o tempo todo um grupo, né, acompanhando ali aliás, ela, não só ela, como tem naquele filme Alô, Alô, Carnaval, tem uma cena maravilhosa da Aurora, né, com o regional do Benedito Lacerda, né, que é uma cena em que a gente sente ali o frescor daquela novidade, do acompanhamento de samba, daquele jeito do samba batucado, né? Tem até o bide lá de Cuíca. E é uma coisa assim que você... Caramba, os caras estavam descobrindo aquilo ali. É aquela coisa que tá nascendo, tem uma força incrível. Exatamente. Ela pegou o começo das coisas, e eu tenho certeza que as coisas se desenvolveram tão rapidamente como se desenvolveram porque havia uma pessoa como ela. Como é que foi a história da Carmen cantando o Delicado naquele último programa de televisão que ela fez? Foi um programa com o Jimmy Durante, né? Foi filmado, naquela época não se gravava, se filmava, era feito com filme de cinema. No dia 4 de agosto de 55, né? É um número musical de uma violência, né? Um vigor, um dinamismo impressionante. E se tornou dramático, porque ela teve ali, né, durante aquela filmagem, ela teve já o seu primeiro infarte, né? Essa cena é muito conhecida, muito repetida. A perna, ela está dançando, né,
juntamente com o Jimmy Durante, a perna dobra, ela dá aquela caída, se levanta imediatamente, sem fôlego, né? Faz uma brincadeira. E o Jimmy Durante não entende direito o que está acontecendo, ele também brinca, mas ele não está sabendo. Aí ela se recupera e ela termina um número brilhantemente e se despede da Câmara e da plateia, né? De frente para a Câmara, andando de costas, né? Se despedindo. E era sem saber que estava se despedindo do mundo, na verdade, porque ela morreria menos de 12 horas depois, né? Mauro, por que o samba de Oswaldo Cruz, o samba da Portela, ficou assim diferente, com um estilo tão próprio e tão diferente do samba da Mangueira, do Salgueiro, do Estácio? Como é que aconteceu isso? O porquê eu não posso precisar, mas a opinião que eu tenho é o seguinte, é que alguns compositores, né, que tinham uma melodia própria, que nem o do Manassé, eles não saíam muito de Oswaldo Cruz, não. Eles ficavam fazendo o samba deles por aqui, então não tinha muito contato com outro compositor. Inclusive, as pessoas falavam que vocês precisam descer mais para mostrar a obra. Descer e ir lá para o centro. Ir para a cidade. Alguns ali tiveram samba gravado, como Alvaiade. Alvaiade foi o primeiro a gravar daqui. Pois é. Né? O Alvaiade foi o primeiro que gravou mas você vê que a linha do Alvaiade era a linha mais diferente das pessoas daqui. O Alvaiade era mais a linha do Ataúfo, banco de réu. Sento no banco de réu e aguardo a sentença. Hoje, até hoje, ninguém descobriu minha crença. Ele tinha o Alvaiade, ele gostava muito de fazer as músicas em tom menor, né? Fazer não, acho que já a música quando saía nascia, né? já nascia assim. Mas o Manasseia, que compositor importantíssimo, né, da história da Portela, de sambas enredos e tal, e ele tocava um cavaquinho totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a pensar em termos de samba. Como é que era o... O Manassé era mais ou menos assim, que eu fazia muita fila com nós. Meu carro de boi atolou no lamaçal. Meu carro de boi ficou no lamaçal. Era meio assim, calangueado. Era meio machichado, meio calangueado. Mas engraçado, não cortando o que você vai falar, eu era pequeno, mas me lembro do negócio do samba enredo, que o compositor chegava, o cara ouvia o samba dele e falava, não vou nem fazer samba, ou então, não vou tirar o meu. Tinha essa dignidade. Manassé era um perigo com aquela linhazinha dele, né? Se você ainda não viu a riqueza do nosso Brasil, Brasil já não és mais aquele Brasil que o tempo levou. Brasil antigo de escravos, Senhor. Senhor, antigamente o sofrimento era demais. Tronco e pelourinho não existe mais. Você vê o lirinho, samba enredo, né? Foi samba enredo da Portela. Se eu não me engano, foi 50, 51, 52. O negócio dele. Foi na época que ele chegou... Ganhou tudo durante anos e anos. Os caras chegavam e Manassé. Mas você que cresceu, né, aqui na área, vendo esses caras tocar cavaquinho e cantar esses sambas lindos, né? Uma escola e tanto, né? Isso foi uma dádiva pra mim, né? Porque na realidade, eu fui mascote da velha guarda da Portela. Com quantos anos você começou a tocar com eles? Comecei a tocar com ele, já tinha uns 20 anos, mais ou menos, de idade. Você entrou direto na velha guarda? Entrei direto na velha guarda. E nessa época, o cavaquinho já era Osmar? Nessa época, o cavaquinho já era Osmar. E Osmar foi um... Foi um mestre meu. Na realidade, foi o meu mestre porque... Não que o Osmar que parasse para me ensinar, porque foi a primeira pessoa que eu vi tocando o cavaquinho. Foi o Osmar. Eu me lembro que o Osmar só solava com os 2 dedos. Só tinha... Ele solava doce de coco com 2 dedos. Eu ficava... Então, aquilo ali eu fui me influenciando. Tanto que a minha palhetada era... Quando eu comecei a tocar, era muito parecida com Osmar. Mas e esse estilo, né?
acaba sendo o estilo também daquilo que te dando essa facilidade por exemplo, de compor de parceria com seu pai, né? Na realidade... Até pegando coisa antiga, né, dele, né? E completando coisa justamente, que tava... Tem um samba agora que o Zeca vai gravar, o nome do samba é Dolores, e esse samba, muito antigo, mas muito antigo mesmo, tinha só a primeira parte. Eu encontrei essa fita no samba, a primeira parte de Dolores, que eu botei a segunda parte. Dolores, a sua vida sempre foi risos e flores, o teu semblante nunca transmitiu rancores, te conheci alegremente a cantar. Já existem rumores que te encontraram por aí nos corredores, se lamentando, reclamando de sabores, de um amor que te iludiu, te fez chorar. Não chore, não. Sei que é muito triste a desilusão em meu olhar. Tens um ombro amigo pra te consolar. Eu também me apaixonei, chorei, sofri, mas com muita fé em Deus, rezei, pedi. Hoje tenho meu jardim em flor e um grande amor. Lindo Dolores. samba. Quanto mais simples você for, mais objetivo. Simples dentro desse estilo. Dentro desse estilo, dessa coisa, dessa marca. Isso aí, é o que vai agradar a eles. Se você fizer uma análise das letras do samba de Oswaldo Cruz. Do samba de Oswaldo Cruz, tem como, eu digo, como característica, a simplicidade, mas uma simplicidade com um teor poético muito grande e uma melodia com uma força muito grande. Muita gente me pergunta se aquela batida do cavaquinho do Paulinho da Viola, se ele pegou ouvindo aqui ou se ele inventou aquilo. Não, eu acho que não, porque o Paulinho ainda chegou aqui, menino, né? Quando o Paulinho chegou aqui, ele chegou com aquela primeira do recado, que o Casquinha botou, mas ele já chegou já com aquela levadinha dele já. Leva o recado a quem me deu tanto desamor. Diz que eu vivo bem melhor assim e que no passado eu fui um sofredor. Agora já não sou o que passou. Paulinho, quando você foi lá na Portela, no começo desse contato lá, do recado, você não tocava cavaquinho lá? Não, eu tocava violão. Tocava violão? Violão, porque tinha outros que tocavam cavaquinho lá. Né? Você pegou lá... Eu tocava violão. E era um sofrimento, porque não era nada eletrificado, nem nada, então eu tocava violão acústico mesmo, ao lado do cantor da escola. Sim. Era muito duro. Mas eu tocava assim. Mas o cantor tinha que escutar o tom, né? Aquela coisa mais antiga. Essa palhetada que você toca, que é muito característica, inclusive, por exemplo, alunos pedem para ensinar, muito comum. Ah, professor, como é que é aquela palhetada do Paulinho da Viola? Aí eu mostro lá, você palheta as cordas de cima para baixo, as cordas de baixo para cima e faz o ritmo dialogando com isso, né? É claro que, no caso, a minha, como deve acontecer com outros músicos também e cantores, ela é submetida um pouco à minha maneira de cantar também. Sim. Alguns sambas são muito mais simples, a harmonia mais simples e tudo. Você consegue, né, cantar e dividir de uma maneira e fazer uma palhetada que sustenta esse associado ao ritmista, aos outros músicos e tudo. Você faz a sua palhetada. A minha palhetada é quase que com um complemento. Se eu tenho que me acompanhar, eu crio uma estrutura que fique clara que que ela está em cima de uma estrutura binária e que eu vou cantar um samba, né? Por exemplo. Né? Bom, isso aí é uma forma única. Trama em segredo teus planos
não sabe o que fez do... O Jair do Cavaquinho, ele não tocava desse jeito de palhetada. A palhetada dele era diferente. Não, era um pouquinho diferente e era uma palhetada... eu não sei também reproduzir a palhetada dele, porque era um jeito dele. Era muito simples, mas era um jeito dele. Manassé já tinha outro jeito. Eu me lembro que Manassé... Era uma coisa mais arrastada. Era mais arrastada. Sabe por quê? Porque ainda é uma influência do samba mais amachichado, sabe? Porque o samba lá dos fundadores lá da Portela, o negócio era bem... Eles eram bem do machixe mesmo, né? Era uma coisa mais amachichada. Pois é. E a gente tava falando... Essa influência era muito forte. A Portela não tinha samba, né? Foi o pessoal do Estácio que levou o samba pra lá, né? E tem uma coisa que a gente já conversou com alunos e professores e cavaquinistas de várias gerações. Cavaquinho tem que estar tocando todo dia, né? Por causa do calo. Não é só isso. Ele é um instrumento que ele, na verdade, não oferece tanto recurso assim, né? Quando aparece músico assim como você, o Valdir e alguns outros, né? Tem a turma de 5 cordas, né? E que afina também a primeira corda em Mi, não é? E isso facilita muito. Você tem uma extensão maior. Isso facilita muito, né, o solista, né? Agora, essa afinação, Ré, Sol, Si, Ré, ela não oferece tanto recurso assim, a extensão muito pequena, né? Tem coisas que você tem que fazer uma oitava acima, às vezes. Eu fiz um disco todo de pixinguinha, né? E você sabe o que é uma coisa, dá um trabalho danado. Mas esse instrumento... o curioso que a gente conta aqui, que já mostramos, que apesar de ser difícil, talvez seja isso mesmo que exerce esse fascínio. Esse fascínio, né? Isso se deve muito ao Valdir. Muito. Muito. Porque eu vi, a coisa que eu mais vi, eu não tocava cavaquinho, entendeu? Não pegava, meu instrumento era o violão. Eu viajava muito, como falei. Eu vi muitos cavaquinistas, sabe, influenciados pelo Valdir. Pois você conheceu também bastante, tocando bem, o Jonas, né? O Jonas era uma maravilha. Alguns cavaquinhos, eles não têm... Você pega uma nota muito aguda, né? Ela é muito breve e não tem sustentação, né? E o Jonas, às vezes, rapaz, você sentia que ele fazia um vibrato numa nota assim mais aguda e também quando ele pegava, algumas vezes ele pegava assim, ele pegava o vibrato com a nota e colocava no teu ouvido, isso no meio do solo. Ele estava fazendo um solo, aí ele tocava e pegava aquela nota com um cavaquinho e tudo assim, botava para você ouvir. E você ouvia perfeitamente aquele vibrato que ele fazia com a delicadeza assim. O cavaquinho respondia de uma maneira diferente, né? Quando você faz claro, qualquer instrumento, mas especialmente no cavaquinho, uma passagem mais rápida, você não tem isso, né? Você tem nas melodias mais lentas, notas mais longas, né? Essa possibilidade. Mas o Jonas era um mestre nisso, rapaz. O som, isso que muitas vezes caracteriza, faz a diferença de um instrumentista para outro, né? É essa pegada. Ô Zé da Lua, é o seguinte, nós estamos gravando. Você tem que fazer silêncio. Tá bom. Então tá combinado. Tá combinado? Senão a gente vai ter que suspender a gravação. Você
participou muito ativamente daquela onda que rolou no samba na metade da década de 1980. Daquele pagode. Do pagode, chamado pagode. Claro. O pagode não é pagode coisa nenhuma. Pagode é a festa. É samba. É o samba, é claro. O Zeca. E você tocava com quem naquela época? O Zeca Pagodinho. Com o Zeca? Toquei com o Zeca, toquei com o Almir. Toquei com o Zeca. Eu toquei com o Pedrinho da Flor, tocava surdo, porra. No conjunto do Almir Neto, ele tocava comigo. Porra. Essa importância do cavaquinho na escola de samba, como é que é essa emoção pro cara que tá tocando? Porque as pessoas que escutam ficam arrepiadas e dá aquela coisa, dá aquela onda dentro da escola, que vai começar o samba enredo e tal, negócio. Mas como é que é pro cara que tá tocando? É uma responsabilidade, né, de você... Porque a escola de samba ela vai se armando, é um trabalho de todo um ano e naquele momento o cavaquinho que dá, ele é um instrumento melódico e de ritmo. Ele que vai dar um tom para a escola cantar. Então você fica numa responsabilidade muito grande, né? E também tem briga ali. O puxador quer que seja mais lento, o diretor de harmonia quer que seja mais rápido. Isso aí você sabe. Também tem... É um jogo de ego muito grande. Aí aquela pitação. Mas quando começa, não tem jeito. É igual a trança. Quando começa, tem que ser até o fim, né? Preferência acelerando no final, né? Brasil, tira a flecha do peito do meu padroeiro, de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Aí pra pode se salvar. Que a cidade onde está mudada, manda luz honesto baixada, fala ligando o coração. Você tem uma característica muito própria, assim como outros, né, que vieram antes. O Mané do Cavaco, o Alceu, o Mauro Diniz. Como é que nasce uma paleta? Como é que nasce um estilo desse de paletada? Eu honestamente, eu sempre falo que nós temos 3 correntes de levadas de cavaquinho. Você tem o Carlinho do Cavaco, do nosso Carlinho, samba. nosso samba. O Manel do Cavaco, que era uma palhetada mais calangueada. E o Canhoto, que era a pessoa que era aquele samba-canção mais lento, que era daquela levada mais de choro, né? Então a gente, sempre dentro dessas 3 correntes, você tem uma... Claro que depois veio o Almir com aquela levada de banjo, né? Mas foi um banjo, mas que... Mas, por exemplo, o Carlinho do Cavaco era mais uma coisa daquele negócio da afinação de bandolim também, né? Essa afinação de bandolim que dava um som mais grave. E que marcou muito as gravações da Clara Nunes, né? Poxa, que um negócio maravilha. que é super importante ali. Aquele seco, né? Ele tinha o sustain, né? Engraçado. O lance do cavaquinho dele era o sustain. Ele não andava batida muito seguida. Mas e o seu estilo? Como é que você foi? Aí, por exemplo, o Carlinhos, eu era tão apaixonado por ele mas a minha afinação é diferente. Aí eu adaptei os acordes, que são assim, imitando assim a afinação dele. No samba lento, no samba enredo, fica muito bem, né? Ele fez uma marca que é inconfundível, muito legal. A reza é pra quem dá, a alma pra sempre. Maré muda como ar, maré muda como ar. Cultura é pra quem lembrar, é isso que o pai ensinou. Olha aí, acabou meu pai, acabou meu pai, acabou meu pai. Olha, Paulinho Moreira, acabou meu pai, acabou. Mas o cavaquinho, entendeu, Henrique? Eu acho que o cavaquinho é tão legal porque você vê aí o Robinho, você vê o Júnior Batista, o Ronaldinho, tudo com cavaquinho. É um instrumento que
qualquer lugar, né? A gente faz aquela bagunça. Foi por isso que trouxeram pra cá, né? Ah, é. Porque, pô, era fácil de levar, de carregar, de fazer negócio. Foi por isso que trouxeram pra cá. Levaram pro Havaí, levaram lá pra Indonésia, pra Goa, lá na Índia, levaram pra África, levaram pros lugares todos. Então, o interessante é que a gente está descobrindo com essa conversa, procurando o cavaquinho aqui, procurando ali e tal, a gente está vendo que as pessoas que tocam o cavaquinho pensam muito parecido sobre as suas referências, sobre as pessoas que foram importantes. Eu não vou te o castigo que eu vou te dar é um castigo que eu vou te dar é um castigo. Eu te mato. O desprezo é uma arma perigosa. É pior do que uma venenosa. O desprezo para quem sabe sentir. Muitas vezes faz chorar, outras vezes faz sorrir. Você me abandonou. Você me abandonou. Isso aqui foi uma coisa muito interessante. Quando eu fiz 50 anos, fui à missa e tal, minha irmã com um vizinho aqui, a minha outra vizinha ali, a Elke, e o Russo, armaram uma feijoada. Só que não foi feijão preto, foi feijão de cor. Aí fui pra missa e o pessoal na esquina, todo lugar tem um botequim, né? Aí na esquina da igreja tinha um botequim. Aí Cristina Buarque, um pessoal me segurando lá pra dar tempo de armarem aqui o feijão. Quando eu cheguei aqui, estava tudo armado, pegado na portela. Aí fizeram uma roda de samba redondinha, que aqui a roda de samba era redondinha, né? Muito bom mesmo. Aí dali virou uma tradição. Aí teve o aniversário do Ceroli, ele passou a fazer aqui também a comida. Aí um dia era galinha com macarrão, outro dia era rabada, mocotó, tripalombeira, enfim. E no lançamento do Tudo Azul, aí nós fizemos uma feijoada também pro lançamento do disco. E assim ficou. O famoso cafofo da Surica. Quando amanhece, o céu resplandece, com os raios do sol a brilhar, os passarinhos começam a cantar, anunciando a manhã brasileira, gorjeando sobre as altas palmeiras. Todos cantam com alegria, como é tão lindo ver pelo dia. Por favor, seu Gonçalo, o senhor tem algum romance de cordel sobre fado? Ô, rapaz, eu catanho o fado em cordel. Maravilha. Tá ótimo. Obrigado, seu Gonçalo. Ah, valeu. Obrigado a vocês. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Amigo, uma informação, por favor. Sabe onde fica a ladeira do Meireles? Vindo aqui, vai por cima, a segunda rua descendo, ela fica à direita. Tá ótimo, obrigado, hein? Dá licença. E aí? Fala, Henrique, tudo bem? E aí, Alessandro? Como é que vai? Agora, Fala aí, Terça. Tudo bem? Legal. novo, né? Novo dono de um cavaquinho. É. A honra de ter um instrumento. Mas, ô Terço, me diz uma coisa. Você, depois de fazer muitos cavaquinhos, muitos violões, qual é a pior encrenca? O que é pior pra fazer? Eu gosto mais de fazer cavaquinho. É? Eu acho... A gente sempre conversou disso, né? É um instrumento que dá mais problema. É
É um instrumento... Você gosta de problema, então? Bandolim, cavaquinho, né? Bota aqui 1 milímetro mais para cá, 1 milímetro mais para lá. Isso aqui dá uma diferença no resultado, que o violão, as diferenças são menos sensíveis, não é isso? O cavaquinho é um instrumento muito sensível. É muito sensível. Qualquer coisinha dá uma diferença danada. Até muita gente acha que, por exemplo, que o fundo, a lateral, não influencia tanto, né? Influencia totalmente. Mas no caso do cavaquinho, influencia muito mais do que no violão. Pelo fato de ter menos material, o que tem se torna muito importante, né? O tamanho do leque, né? A altura do leque, Qualquer coisa que se altere modifica totalmente. Quer ver? Pega aquele leque, pega aquele tampo que ele tá fazendo um tampo lá. Tem os harmônicos. Tem harmônica aqui, né? Segura assim, ó. Segura só com o dedo aqui. Ah, isso aí eu também. Aí deve pintar bem mais. Mas o que você achou no cavaquinho? Quando você foi construir cavaquinho, quando você ouve o cavaquinho, o que você acha? O que você encontra ali? O que aquela voz te diz? Eu acho que o que mudou, que eu sinto que mudou no meu trabalho, depois do cavaquinho, acho que foi o jeito de tratar a madeira. Porque o violão, que antes eu só fazia violão, até você me procurar e me propor fazer uma troca de um tampo, de um cavaquinho teu. Tem 11 anos isso. Tem 11 anos. E o violão tem uma espessura grande, é mais fácil você trabalhar, é mais fácil corrigir um erro, né? O cavaquinho é um instrumento em que você não pode errar na construção, ele não te permite essa correção. Tá no limite. É muito mais no limite do que um violão. Acho que é isso mesmo. Você trabalha muito mais no limite mesmo. O cavaquinho você tem que arriscar muito para ele dar certo, para ele funcionar. Se você for trabalhar com medo dele empenar, dele quebrar, ele pode até não quebrar e não empenar, mas ele também não vai ter som. Ele não vai ter som. Vamos botar aqui o tataravô e o neto aqui, um do lado do outro, né? Mudou bastante, né? Mudou muita coisa. E esse cavaquinho aqui, se você olhar aquele modelo canhoto, que o canhoto do cavaquinho usava aquele cavaquinho magrinho assim. Exatamente. Esse cavaquinho, o cavaquinho também não tem leque, né? Certamente não tem. Muito provável que não. Na verdade, aquele modelo de canhoto é muito parecido com esse cavaquinho lá do Minho, lá do norte de Portugal. Ele tem um reforço na boca aqui embaixo, quase como uma travessa grande, mas nem um leque mesmo. Pois é, se você medir, você vê que as dimensões são parecidas. São parecidas, tem razão. São parecidas. Tem razão. Então, na verdade, embora a gente acha que pelo fato do som, eu não sei tocar isso, tá tudo desafinado, mas pelo fato do som ser tão diferente, a gente fica achando que a distância entre uma coisa e outra é maior do que é mesmo. Você estava dizendo que isso aqui lembra alaúde? O alaúde ele tinha esse tipo de construção. O braço, a escala era embutida no instrumento, ele tinha o mesmo nível do tampo. Pois uma característica de instrumentos delicados, de instrumentos suaves. Depois que o instrumento ficou mais rígido, mais forte de se tocar, a escala dele saltou. Sim. Ele é diferente de simplesmente uma escala rasa, que acaba aqui, né? Na verdade, é uma escala que avança, mas ela é embutida no tampo. No tampo. Até porque você toca com o dedo. Né? Para fazer aquele rasgueado, aquele negócio. Facilita, assim, né? Você vê que as diferenças grandes que eu vejo, assim, né, entre os instrumentos. O formato é muito semelhante, ele só cresceu. Né? O instrumento que cresceu. Parece que o distanciamento entre as cordas também ele diminuiu, houve uma mudança talvez para facilitar o solo, né? Olha o meu cavaquinho. Olha lá. Então, agora que você apanhou o cavaquinho, vamos tocar o apanhete cavaquinho aqui para ele. Olha lá.
É o cavaquinho. O Nazaré tinha um filho da idade dele, assim, que ele chamava de cavaquinho, que tinha uma voz aguda. E a gente saiu lá do Brasil para encontrar o cavaquinho. Este não é cavaquinho, é baterista. É baterista? Baterista. Ah. E violinista também. Se bem que às vezes andai com um cavaquinho às costas e... É. Quando for na hora de tocar, né, na tuna, vai tocar cavaquinho. Mas, Fernando, o primeiro instrumento que você construiu foi cavaquinho, né? Sim, o primeiro instrumento que eu fiz um cavaquinho e fiz-o com outra intenção que não fosse, sem outra intenção que não fosse ter o meu próprio instrumento. Eu estudava violino, na altura havia um grande boom à volta do instrumento, do cavaquinho. O Júlio Pereira tinha lançado o seu disco sobre o cavaquinho, mas até à altura até era corrente achar-se um pouco parolo tocar-se o cavaquinho, mas de facto quando o Júlio Pereira aparece a tocar daquela forma, muitos jovens, eu na altura também era um jovem, mais jovem, também queria tocar cavaquinho como ele, e lá ouvindo os discos, apanhei a técnica e tocava aqui no agrupamento da Associação Académica, que era o GEFAC, um cavaquinho que me tinham oferecido, que tinha sido feito no norte de Portugal, mas que desafinava completamente e era muito tosco. E como eu tinha muita habilidade de mão, porque na altura fazia artesanato, fui aí a uma serração, arranjei umas madeiras, com aquelas noções que eu tinha lido dos manuais sobre construções do século XVI e XVII, fiz um cavaquinho. E o cavaquinho saiu muito bem e aí os meus amigos começaram a pedir cavaquinhos e eu às tantas, eu vivia no quarto de uma república, na Trofécopos, no meu quarto estava a fazer 5 cavaquinhos aí para os meus amigos. Esse instrumento também? Este instrumento surgiu mais tarde, nos anos 90, na sequência dessa minha ideia de refazer todos os instrumentos portugueses e torná-los instrumentos de concerto, mas este, no caso particular, é um instrumento que já estava extinto. Toca um bocadinho. A sanfona desapareceu completamente em Portugal durante o século XIX. Nos últimos anos de vida era tocada nas feiras por cegos e pedintes, instrumento ao sol e à chuva, desafinado. É um instrumento que tinha assim um som rofanho, que as pessoas apelidavam tudo o que soasse mal. Era um termo pejorativo, sanfona era um termo pejorativo. Quando uma criança era muito chata e chorava muito, e cala-me essa sanfona. E as pessoas não percebiam muito bem o que é que eu estava a fazer, mas eu já sabia muito bem. E comecei a planear, a fazer desenhos e em 1990 tinha a minha primeira sanfona feita. Você não usa leque, mas usa esse reforço no meio do tampo. O cavaquinho é um instrumento tão pequeno que não precisa de leque, porque estes instrumentos funcionam quando um altifalante, por um movimento de vai-vem, a pressão do cavalete faz um vai-vem no tempo. É diferente do cavaquinho brasileiro, né? Sim, é um pouco diferente, como tem tem 3 leques. Uma área de caixa maior, porque também a função do leque também é reforçar um pouco a pressão do cavalete. Exatamente, para não haver... Como o tampo é muito fino, se não tiver nada que sustente essa pressão, o instrumento descolado. Pois é. O cavalete poderia arrancar o tampo. Mas você sabe que no Brasil, até a década de 1950, o cavaquinho que era usado para acompanhamento, o chamado modelo canhoto, foi o cara mais famoso de acompanhamento de cavaquinho, né? Dos primeiros regionais do rádio. O cavaquinho modelo canhoto não tem leque. É ainda um parente bem próximo daqui do cavaquinho. Se queres que te diga, da experiência que eu tenho, os instrumentos mais simples, por dentro e por fora, são os que são o melhor. E eu penso que todos os leques, também na guitarra clássica e na guitarra portuguesa, aparecem por uma questão muito simples. A partir de determinada altura deixaram-se de usar os materiais naturais e passaram-se a usar materiais sintéticos, como colas sintéticas, e isso tornou com que os instrumentos fossem menos sonoros, porque uma cola sintética cria uma camada tipo borracha entre as colagens e isola a vibração. E então tiveram que se procurar outras formas e outros artifícios para superar isso. E eu, da minha experiência que tenho, acho que todos esses artifícios que se usam, leques assim, cruzamento, tudo isso tem a ver mais com essa questão. Necessidade de reconquistar o som, né? Reconquistar o som que perdeu com o uso de materiais naturais. Interessante, uma ideia que eu nunca tinha pensado, mas tem a ver mesmo.
vamos ter aí quem toque. Ah, é? Como deve ser, o Amadeu deve estar a chegar. O Amadeu está chegando por aí, eu já ouvi falar desse Amadeu. Sim, Diz que ele é grande mestre, é grande tocador de cavaquinho. Aprendeu aqui na minha oficina com os meus instrumentos. Soube que ele está ali nos copos, mas já está vindo. Fernando disse que ia chegar aqui um cara que toca coisas diferentes que ninguém toca no cavaquinho, que faz uns efeitos. Eu sou muito interessado nisso porque eu também batalho lá no Brasil há muitos anos assim para se experimentar coisa. Gravei concerto de Vivaldi, música do Piazzolla, fazendo coisas no cavaquinho. Então, queria que o Amadeu Magalhães mostrasse aqui pra gente que é essas coisas aí que assombram o pessoal aqui de Coimbra. Como é que é? Pô, que som, hein? Fininho, pequenininho, assim. Mas... caixinha de música. Uma caixinha de música mesmo. Como é que foi essa história o polegar, que era o tempo forte, aí ouviram, acharam que não era, que era ao contrário, acabou mudando a técnica. O Júlio Pereira, por volta de 82, fez um disco chamado O Cavaquinho. Basicamente, era um disco de cavaquinho português, rasgado, tocado em rasgado. E esse rasgado consistia numa técnica muito própria dele, que ele aprendeu com o pessoal minhoto, que era usada basicamente para tocar de pé. Antigamente, os tocadores, quando iam para as feiras e para as festas, tocavam o cavaquinho de pé. E para tocarem de pé, dava muito mais jeito agarrar no cavaquinho, nesta posição, nesta zona, do que assim. Ou seja, eles provavelmente não iriam tocar o cavaquinho, atacar as notas com o indicador para baixo, nunca. Seria com o polegar para baixo que dava mais jeito. Pronto, e então tocavam com o polegar dobrado, para cima e para baixo, e para fazerem o rasgado, utilizavam o indicador para cima também. Pronto, lá estava a teca. Aqui, o pessoal é mais preguiçoso, não precisa de andar nas feiras nem nada, então pode tocar sentado. Então sentado dá mais jeito, muito mais jeito, uma posição tipo guitarra clássica. Sim. Cavaquinho em cima da perna direita, está seguro. Ok, era preciso meter mais uma nota. A nota seria, só podia ser, polegar para cima. Ficou o timbre ligeiramente diferente, mas a função é a mesma. Essa invenção foi uma descoberta ao acaso, né? Sim, chamo eu a maneira de Coimbra. Agora existe essa escola aqui e tem uma rapaziada tocando aí. Você tem alunos aqui? Tem vários alunos e tocam todos bem, geralmente. Tocar rasgado não é assim tão difícil. É uma técnica básica. É como se fosse uma palheta para cima e para baixo. Agora, quando começam a usar os dedilhados, que são mais dedos, começa a ser complicado. Pronto. São muitos dedos a mexer, muitos músculos a funcionar, muitas mudanças de corda e é mais difícil, não é? Pois é, lá no Brasil a gente tem um correspondente a essa coisa do rasgueado, é o acompanhamento do samba, né? Uhum. Todo cara quer tocar cavaquinho e quer fazer aquele acompanhamento do samba. Aquilo é que é o básico, né? Pois. Com o qual ele vai arrumar trabalho, vai tocar no conjunto, básica. Vai ter a função básica. E eu fico lá espetando o pessoal para botar, né? Para tocar alguma coisa diferente. Então agora vai sair em breve uma coleção de 12 estudos para cavaquinho. Uhum. Eu vou tocar um estudo aqui, é um estudo de arpejo, e tem 26 variedades de arpejo com a palheta no mesmo estudo. Pois é, aí
Aí a gente vai... É engraçado, é tão diferente, não é, daqui. Posso medir a escala? Pode. Porque eu tenho uma teoria. E aí não falha. É igual. Todos os cavaquinhos têm a mesma escala, só o corpo é que é diferente. Mas vamos tocar alguma coisa aí para Pode ser... celebrar esse encontro. O alecrim. Mas para o norte de Portugal, a concertina acabou roubando muito o espaço do cavaquinho, né? Dessa coisa de tocar na rua, de tocar desfilando, não tem uma história dessa? Sim. A função do cavaquinho era essencialmente a função solista. Até havia um ditado antigamente que se dizia que onde vai a viola, vai o cavaquinho. Ou seja, a braguesa acompanhava e o cavaquinho tinha de ir sempre atrás, que era para fazer a parte solista. Entretanto, começaram a aparecer os acordeões e as concertinas e o cavaquinho recuou um bocadinho e começou a ter mais uma função rítmica e harmónica no acompanhamento das músicas. Se bem que é um instrumento solista. Mas você toca concertina também? Também dá um bocadinho. É? Mas disseram que não é um bocadinho, não. Isto é um vira tradicional. Se formos aqui para a zona da Lousã... Lousã não. Figueira. Isso aí é um forró, é igualzinho o forró lá do Brasil. Né? A gente fica imaginando que precisa ser muito... Precisa gostar muito de música, muito de fazer instrumento, para ter esses detalhezinhos, né? Eu perguntei até para ele se na sanfona, né? Ele tinha um grupo que se chama Rialejo e tocávamos no início concertos, os concertos eram todos acústicos, sem capelas, igrejas, e nós tínhamos que ter instrumentos que soassem bem e fossem esteticamente bonitos com a nossa performance. Para combinar com vocês, inclusive, né? Se a gente fazer sucesso aqui, com as... aqui parecem primas, não é? É da família. Mas é da mesma família mesmo. É engraçado, não é? Duas sanfonas, a brasileira e a portuguesa. Pois é, e um cavaquinho se metendo no meio. Há sempre espaço. E é sempre assim a descer? Um cavaquinho, cabecinha pequenina, no formato de um oitinho, boquinha Agora depois também como é que é a música? Vamos imaginar que o pai dele, Cavaquinho de Braga, nasceu mesmo em Braga e que, por ser tão pequenino, que é muito mais pequenino do que este, como tu sabes, por ser tão transportável, vai parar à América do Sul num determinado sítio que se chama Hawaii. E estava-te a dizer que hoje ainda há descendentes dessa família de construtores. Aquele instrumento, digamos, com o mesmo tamanho, que já não é o mesmo, porque na América do Sul adquire cordas de nylon, como sabes, o tampo deixa de ser assim, como está aqui, e ainda no cavaquinho inicial, é o prolongamento do tampo. Sim, escala rasa. O que permite uma técnica completamente diferente destas. Isto é como se fosse uma guitarra, uma viola em miniatura, não é? E, portanto, permite a técnica do ponteado, mas afasta-se da técnica inicial, original, que é a técnica do rasgado, que essa sim é curiosa e é interessante em qualquer sítio do mundo, porque é uma técnica, como tu sabes, permite fazer ritmo, melodia e harmonia em simultâneo. E é curioso, estava eu a dizer que quando chega ao Hawaii, de facto aí tem uma propaganda pelo mundo inteiro espantosa.
dás-te conta que este instrumento, que sendo nosso, na realidade é conhecido no mundo inteiro, mas não é conhecido como o nosso, como o verdadeiro cavaquinho. Isto tudo para te explicar que a história do cavaquinho acaba por ser contada mais pelos filhos do nosso cavaquinho do que propriamente por ele. Como é que foi que deu um estalo na sua cabeça para fazer um disco sobre cavaquinho naquele momento? Para tu teres uma pequena ideia, eu era músico de rock, tinha 20 anos, em 74. Mas como era multi-instrumentista, o que quer dizer que eu tinha sensibilidade para instrumentos de corda, fossem eles quais fossem, tinha facilidade, coisa que tu sabes o que é, facilidade em aprender. Isso quer dizer que na década, imediatamente a seguir à Revolução, essa década seguinte, todos os cantautores, os compositores importantes do meu país, convidavam-me para tocar nos discos deles. E eu vivi toda essa década. Claro que, sendo multi-instrumentista, apercebes-te que um dia vou a passear com o Pedro Caldeira Cabral e encontramos um cavaquinho numa loja de instrumentos, aquilo custava 900 escudos e comprámos. Ele tinha estado em Braga, começou-me a explicar como é que se tocava a técnica do rasgado e eu achei graça, comecei a tocar. Nessa altura eu tocava com José Afonso e o José Afonso necessitava para um determinado tema que ele tinha feito para a peça Peregrinação, precisava do som de cavaquinho. E eu, claro, toquei. E aí começo a tocar com o José Afonso até nos concertos na Europa. Ele pedia-me para tocar um bocado esse tema. Bom, já estás a perceber que tudo isto, como músico, deu-me... o instrumento interessou-me, até pela sua história, o suficiente para fazer um disco. E é evidente, quando fiz o disco, interessou-me também a história. Portanto, começo a visitar o Minho, começo a visitar os construtores, quem tocava, etc. E daí tu conheceres aquele historial documental, digamos, sobre o instrumento que existe nesse disco. O cavaquinho até então era tocado de uma maneira rudimentar por pessoas que eram populares, não eram músicos profissionais, eram pessoas que tinham outras profissões e que à noite se divertiam com os amigos e tocavam. Portanto, eu sou o único, digamos, o primeiro músico profissional que agarra nesse instrumento e o estuda já sob um ponto de vista deformado, não é? A chamada deformação profissional, não é? Pois é, isso foi muito importante para muitas pessoas, gerações de cavaquinistas aqui. A gente, tanto no Minho quanto no Coimbra, a gente verificou que as pessoas vão tocar cavaquinho porque ouviram o seu disco. Mas eu creio que esse disco tinha algo mais que ver com o facto de eu estar a tocar cavaquinho. É que era mais um disco de uma maneira diferente de tocar música tradicional. Exatamente. A música tradicional. Ou seja, na realidade estávamos a dar os primeiros passos neste país para só ouvir outra música que não fosse o fado. Mas a gente veio aqui no Clube do Fado sequestrar, né, uma fadista para cantar um apanhete de cavaquinho. Vai lá, Cuca. Cabecinha pequenina no formato de um oitinho, de boquinha redondinha, de pescoço compridinho, orelhinha, cravelhinha, de madeira, o terninho, gravatinha, de cordinha, falou. Eu sou mudinho, tenho 4 cordazinhas, mas dou vida ao chorinho. Sou um molho do sambinha, sou pandeiro, cuidadinho, toma atento ao flautinho. Sou piano, diga ao pinho, o cavaquinho já chegou. É uma pequena contribuição modesta. Bom, não se consegue respirar aqui. Não se pode. Vocês pedem coisas aos fadistas. Vocês estão-se a passar, não? Está giro. Vocês estão-se a passar. Nós somos um povo calmo, pacífico, emocional, emotivo. Corta as veias, sofre-se muito. E vocês estão a pedir umas coisas cheias de... Só com alegria.
A rua é essa mesmo. Estou achando isso estranho. Cavaquinho por aqui, eu, hein? Número 55. Será possível? Acho que o cara era surdo. Eu perguntei pelo cavaquinho, o cara me mandou num lugar de cavaquinha. Bem, dane-se. Vou comprar uns cavaquinhos e vou caprichar lá pra mais tarde. Opa, tem cavaquinho aí? Cavaquinho não tem. Não tem, não? Não tem. Mas aí, ó, o amigo Mário ali tem. É, o Mário? Agora, nessa época do ano, o governo brasileiro deixa ele na época da procriação, não pode ser pescado agora. Ah, agora eles estão só namorando. Agora só Os cavaquinhos estão namorando, que beleza, hein? Mas já eu também vou pedir um período desse pra mim também, pra eu ficar em casa só namorando. Vai ser bom. Ver como é que são as coisas. Vim procurar cavaquinho, não tinha. Cavaquinho também não tem. Assim não dá pra fazer nem piada, pô. Ah, finalmente encontrei aqui. Apanhei-te, cavaquinho. Estavam uns caras aqui e só agora que eu cheguei. Em compensação, vamos tocar junto aí.